Graças, paz, abençoados. Glória a Deus. Louvado seja o Cristo, o nosso Cristo, o Deus eterno. Amém? O Cristo da igreja, o Cristo, o ressuscitado, o Cristo que venceu todas as suas lutas, que venceu a própria carne, a própria natureza carnal, humana. O Cristo que venceu todos os seus inimigos, venceu a morte e hoje ele reina. Hoje não, desde da sua ressurreição, a partir do ano 70, na consumação do século, da nova era, do novo céu, da nova terra, o Cristo eterno, em 70, quando ele veio, fez juízo sobre Israel, sobre o seu povo e sobre as nações do primeiro século, o Cristo eterno vencedor, do ano 70 até por toda a eternidade, ele agora é o Cristo eterno, é o Deus eterno, é o Espírito eterno. Amém? Portanto, a ele, a Cristo Jesus, a glória, o louvor, o poder para todo sempre, pelos séculos dos séculos, sem fim. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa. Amém? Aqui do nosso Nordeste quente, Nordeste brasileiro. Vamos lá? Então, irmãos, eu vou, a você do canal que está chegando agora, que ainda não é inscrito, dá uma força aí ao teu amigo aqui de Cabedelo, da Paraíba, irmão Van, no canal Metanoia da Graça, dá uma força e você se inscreva neste canal, compartilha, se assim você achar que você pensa, que você vê, que você estudou, né? E você concorda, você compartilha. Mas antes, deixa seja inscrito, né? E comenta para a glória de Deus. E não deixa, e não esqueça de, antes de sair, deixa teu like. Amém? Assim você está ajudando este canal a crescer para a glória do Rei eterno. Vamos lá? Então, eu quero dar continuidade, eu vou dar continuidade para entrar num assunto polêmico, um assunto bastante debatido e um assunto muito, muito importante dentro dos seminários, dentro das faculdades, dentro dos templos, dentro das plataformas, né? Dentro das redes sociais. Então, é este próximo assunto que eu vou levantar. Exemplo, Jesus morreu por toda a humanidade. Você não pode perder. Você não vai perder. Jesus morreu ou não morreu? O poder, o sacrifício de Cristo na cruz foi por toda a humanidade ou foi pelos eleitos? É importantíssimo, né, a sua participação no próximo vídeo. Vamos lá? Então, deixa eu continuar aqui este assunto sobre a graça e eu quero falar dos benefícios que veio da cruz. Presta atenção. Irmão Van, por que os benefícios da cruz? Porque foi na cruz e não na lei, não em Moisés, não nas ordenanças, não por aquilo que eu faço, que não tem mais valor nenhum, né? A não ser as obras que Deus preparou para o seu povo andar nelas antes da fundação do mundo. Então, essas têm valor, mas tudo aquilo que eu pratico, o jejum, a guarda do sábado, isso não tem mais valor nenhum na nova aliança. O dízimo, né? O voto, o jejum, acabou. Então, a você que está chegando, eu estou falando sobre graça e eu quero falar os benefícios da graça. Olha só que maravilha. O que Cristo fez na cruz, certo? Ou seja, o que era para eu pagar na cruz, você pagar na cruz, toda a humanidade pagar na cruz, um só homem fez um benefício
né? E Deus aceitou o benefício deste homem chamado Jesus, o Filho de Deus, e pagou para sempre a minha, a tua dívida, a dívida do seu povo, dos seus escolhidos. Então vamos lá. Os benefícios da graça. Eu quero ler esse texto aqui, esse Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou lei ou graça. Para você que não conhece ainda, né, esses ensinos teológicos sobre lei, graça, Moisés, Cristo, Antiga Aliança, Nova Aliança, Cristo, o sacrifício de Cristo gerou graça, benefícios que eu não merecia, você não merecia, mas assim Deus quis em Cristo cumprir, né, todo o seu propósito, toda a sua vontade, e assim Deus nos beneficiou com obras maravilhosas. Uma delas é a vida eterna mediante o sacrifício de Cristo Jesus, e isso chama-se graça. Então, presta bem atenção aqui para a gente iniciar. Porquanto o pecado, presta a palavra pecado, isso aqui é forte, não poderá exercer domínio sobre vós. O pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por que o pecado não poderá exercer domínio sobre nós? Pois não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo mais do domínio do poder da lei, ou seja, do dízimo, do voto, do jejum, da guarda do sábado. Não estamos mais nestas práticas, morreu para nós. Mas debaixo da graça. Graça, olha que a palavra graça. Beleza? Tranquilidade. Então, a graça, ela nos isenta. Eu deixei isso no vídeo passado. A graça nos isenta das ordenanças da lei, nos libertou do pecado, da condenação e da morte eterna. Ok? Então, a graça, ela tem este poder, que a graça é o contrário da lei. Enquanto a graça isenta, liberta, ela inocenta, a lei de Moisés condena. A lei de Moisés é ministério de condenação e morte. 2 Coríntios, capítulo 3, você entende, se você ler, você vai entender. Então, a graça, ela nos isenta. E o que é graça? Esta palavrinha aqui, ó. Não estamos debaixo da maldição da lei, da condenação de morte. Não, mas agora estamos debaixo da graça, por intermédio de Cristo Jesus. E o que é graça, irmão Van? Graça. Graça vem da palavra grega charis. Estamos debaixo de charis. Charis ou graça. Livre favor de Deus, especialmente manifestada, né, aos seus escolhidos, ao seu povo, aos seus filhos, aos eleitos. Isto que eu falei. A graça, ela favorece ou favoreceu os escolhidos, os filhos de Deus. Toda a humanidade foi escolhida? Não. Toda a humanidade, todo ser humano é filho de Deus? Não. Então, nem todos receberam, né, a graça de Cristo Jesus. Então, graça é o livre favor de Deus, especialmente manifestado aos homens, aos seus escolhidos, né, por intermédio do Evangelho da Graça, que está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 24. Agora, charis, graça. Quais os benefícios, né, concedidos pela graça, né, ao nosso favor? O que a graça produz ou produziu na vida
dos filhos de Deus, dos seus escolhidos, na vida dos eleitos. Vamos ver os benefícios concedidos pela graça por intermédio de Cristo Jesus e do seu evangelho. Então, perceba aqui, olha bem esse versículo aqui, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Não há mais pecado. Porque os filhos de Deus não estão mais em pecado. Porque não estamos debaixo da lei, da condenação da lei. Não faz... Exemplo, a lei diz assim, não adulterarás. Ou seja, o adultério agora passou a ser uma manifestação da carne, mas não nos condena mais. Os filhos de Deus não são mais condenados à morte eterna, não são mais condenados à destruição eterna, não são condenados mais a ser separados eternamente de Deus, os eleitos. Então, por quê? Porque estamos debaixo da graça. Irmão Van, mas estamos debaixo da graça, então podemos fazer o que quiser, o que vem na mente. Podemos roubar, matar, mentir, prostituir, adulterar, furtar e pintar e bordar. É isso? Não. Pelo contrário, a graça de Deus, ela nos dá o direcionamento, ela nos conduz em segurança, porque é graça. Né? Então, na lei, na antiga aliança, os judeus praticavam, né, o adultério, o furto, e a lei imediatamente os condenava. A lei dizia, você é pecador, você pecou, você está condenado à morte, certo? Então, na graça não. Na graça não há condenação para os filhos de Deus. Na graça, nós fomos livres da condenação da lei. Ali, ó, não estamos mais sob o domínio, né, da lei. Então, a graça, ela não nos dá esse direito de sairmos por aí, como dizem alguns, né, teólogos aí que não conhecem a graça de Cristo. Eles dizem, tá aí, é da graça, agora pode roubar, matar, furtar, fazer o que quiser. Não, pelo contrário, a graça, ela refinou a minha capacidade de frear, né, os impulsos, os desejos da carne. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos aqui. Os benefícios concedidos pela graça por intermédio do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça e não o Evangelho da lei, que terminou, né, no ano 70, na grande tribulação e na vinda do Filho do Homem. Então, Efésios capítulo 4, olha o que é que diz Efésios. Vamos ver o que é que diz Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: e a cada um de vós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A cada um, né? Paulo está falando aqui no ano 50, certo? Ano 56, por aí. Então, ele está se referindo à igreja do primeiro século. Mas que esta graça, ela não ficou presa no ano 70. Pelo contrário, a graça, ela é eterna. Somos salvos pelo conhecimento através do Evangelho da graça. Então, Paulo diz, a cada um de vós, ou de nós, foi concedida a graça. Preste atenção, a graça, e não os mandamentos, não é a guarda do sábado, não é fazer voto, jejum, dar o dízimo. Não, isso é coisa da lei, isso é coisa do passado, isso é coisa da história. Foi a história dos judeus, os costumes de um povo chamado judeu, Israel. Então ficou lá no passado. O que prossegue, o que seguiu da cruz por diante, até os nossos dias, até a eternidade, é graça. Foi o sacrifício de Cristo, né, a favor dos seus escolhidos, do seu povo. Beleza? Tranquilidade? Vamos caminhando aqui. Então está aqui, a cada um de nós foi concedida a graça de Cristo Jesus.
Agora, 1 Pedro, olha o que diz aqui. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 10 e 13. 10 e 13. Olha o 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram. Perdão. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça. Eles não profetizaram mais a respeito de Moisés e nem da guarda do sábado e nem tampouco dos sacrifícios, das cerimônias do jejum, do dízimo, de apresentar criança, da ceia. Não. Eles profetizaram acerca da graça, a vós outros deste nada. Agora, olha o 13. O 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na lei de Moisés, no sacrifício, no jejum, no batismo, na santa ceia, na guarda do sábado, no voto, no óleo ungido, no apóstolo santo. Apresentai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, é graça. Graça é o favor imerecido. Graça foi aquilo que Cristo fez, conquistou, Tudo a respeito da salvação em graça foi nos dado. Foi nos concedido e nós não precisamos fazer absolutamente nada para acrescentar ou somar a graça de Cristo Jesus. Se você faz, é simplesmente por ignorância ou por não querer aceitar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos aqui também. O Evangelho da Graça revela, preste atenção, o Evangelho da Graça revela perdão de pecados, entrada gratuita ou de graça no reino de Deus e salvação eterna, entre os demais benefícios, que Paulo revela, Pedro, Tiago, que Cristo revelou, em suas cartas ali. Então, os benefícios principais, que o Evangelho da Graça revela é perdão dos pecados, entrada gratuita ou de graça no reino de Deus e a salvação eterna. E isto provém da graça. E isto é concedida somente pela graça, sem nenhum, repito, eu faço aqui uma indagação aos pastores, se algum deles me tiver assistir, eu pergunto a você, doutor, pastor, seja lá de qual denominação você for, quero que você me mostre uma passagem, um versículo, dizendo que o que eu preciso fazer para ser salvo, na nova aliança. O que é que o pecador, o que é que o condenado precisa fazer ou precisou fazer para ser salvo, ok? E se ele não entender a graça de Cristo, ele nunca será salvo. Mas fica aqui a pergunta, o que é que o homem precisa fazer para ser salvo? Agora vamos ver aqui, o Evangelho da Graça e os seus benefícios. Os benefícios da graça de Cristo Jesus. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Efésios 4, 7. Deixa eu ver se eu já li Efésios, capítulo 4, versículo 7, que diz:
Olha os benefícios do Evangelho da Graça na vida dos escolhidos de Deus. E a cada um de vós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Conforme a graça. O que é que essa graça faz ou fez na vida dos escolhidos? 1 Pedro 1,10, né? Eu já falei, vou só repetir aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vou citar alguns versículos dos benefícios da graça. Olha o que diz. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados, aos filhos de Deus. Então, a salvação por intermédio da graça. Romanos 5:5. Romanos, capítulo 5, versículo de número 15. Olha o que é que diz. Contudo, não há comparação entre dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus. É lindo. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, a graça de Cristo veio por intermédio de um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele derramou a sua vida na cruz do Calvário. Então, trouxe benefícios para os eleitos, os escolhidos, os filhos de Deus. Gálatas capítulo 2, vamos aqui, outro benefício. Gálatas capítulo 2, versículo de número 21. Olha o que é que a graça produziu. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei de Moisés, pelo batismo nas águas, pelo jejum, pela santa ceia, pela guarda do sábado, por apresentar criança no templo, né? Por dar o dízimo, pelos votos, se a justiça fosse estabelecida por isto aqui, então Cristo teria morrido em vão. Ou a graça, ou Cristo. Ou você crê no sacrifício de Cristo, ou você vai continuar fazendo sacrifícios de tolo. Então, olha o benefício da graça aqui, ó, que maravilha, tá vendo? Que benefício. Outro, aqui, Gálatas 2:21, Filipenses 2:11. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo... Filipenses 3:7. Filipenses 3, versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo Jesus. Então, todavia, o que para mim era lucro, a lei de Moisés, passei a considerar como prejuízo por causa da graça de Cristo Jesus. É forte. O que para Paulo parecia ser lucro, né? Realizar a vontade, né, de Moisés, a lei, passou a considerar como prejuízo. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 12. Com a cooperação de Silvano e quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus nela, pois permanecei firmes na lei de Moisés, firme no batismo, firme na santa ceia, firme no jejum, firme em
contribuindo dízimo, né? Enchendo o bolso dos pastores e as suas instituições, e você dando prazer a ele e à família dele a conhecer o mundo todo de graça pelo teu sacrifício. Mas olha o que é que Paulo diz: com a cooperação de Silvano, quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firme. Firme em quê? Na graça de Deus. Firme na graça, meu irmão. Quem conhece a graça, né? Ele tem paz na alma. Ele descansa confiando no Cristo eterno, no Deus soberano. Aqui também 1 Pedro 5, 1 Pedro 3, 7. Vamos ver o que é que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossa esposa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O dom da graça da vida, até para gerar, a mulher, ela só gera filhos mediante a graça de Cristo Jesus. É tudo pela graça, meu irmão. O que você tem não foi o seu jejum, não foi o seu sacrifício, não foi o monte que você subiu, não foi a oração do seu pastor. O que você tem foi por intermédio da graça de Cristo. E se você não crê desta forma, você não faz parte da herança da fé, dos eleitos, dos escolhidos, dos filhos de Deus. Se você não crê assim, você é um religioso e não um filho, um cristão, um homem, uma mulher que foi transformado pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, tudo é pela graça. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que é que diz Romanos, capítulo 1, versículo de número 5. Olha só. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da lei de Moisés, da guarda do sábado, que deriva do jejum, da santa ceia, do dízimo, que deriva da oração forte dos pastores dos dias de hoje, que deriva da fé. Graça. Eu poderia citar mais aqui, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu poderia citar ainda Romanos 5:2, aqui Romanos 5, versículo 17, 20, 21, Romanos 6, 1, 14, 15, Gálatas 5, 4. Mas eu quero aqui, vamos ver Gálatas capítulo 5, ainda tenho 3 minutinhos aqui. Gálatas capítulo 5. Vamos ver aqui. Então você está entendendo, meu irmão, que tudo é pela graça, que depois da cruz, a lei ela veio até Cristo. Da cruz por diante, a lei apontava para Cristo. E quando chega na cruz, a lei fica ali. A lei ela é estagnada, ela é freada ali. A lei não ultrapassa a cruz, não sobrevive na cruz. A lei ela fica presa, amarrada na cruz. E o que sai da cruz é a graça de Cristo Jesus, é o Cristo ressuscitado, é o Espírito de Cristo, né? É o poder de Cristo, maravilhas de Cristo, é a ação de Cristo, e isto chama-se graça, favor para nós, benefícios para os filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4, olha o que diz. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Olha só.
Como é que você pode dizer que você está na lei, que você tem que guardar sábado, que você tem que fazer jejum da lei, que você tem que dar o dízimo da lei, que você tem que fazer voto da lei, que você tem que se ungir com óleo da lei, que você tem que apresentar a criança que é da lei, que você tem que participar dessa tal de Santa Ceia, que é a Páscoa da lei? Se você faz isso, preste atenção aqui. Presta bem atenção, você que pratica a lei de Moisés. Você que pratica o dízimo, que dá o dízimo, que faz jejum, que guarda o sábado, que participa da Páscoa, que é a ceia na religião evangélica. Você que é justificado, que pensa que é justificado por meio dessas obras da lei, você está separado de Cristo. Você caiu da graça. Nunca conheceu a graça de Cristo. Uma vez conhecendo a graça, sempre firme na graça de Cristo Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã, o que é graça? Então, Efésios capítulo 2, vamos aqui, só mais esse agora, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8. Olha o que é que diz o versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Ou é pelo batismo nas águas? Não. É salvo se participar do pãozinho com suquinho de uva. Não, só é salvo quem nunca deixar de dar dinheiro para pastores. O dízimo não é dinheiro na religião evangélica, né? Não é isso? Mas é salvo se você fizer o jejum, né? Subir o monte e fazer jejum lá no monte, você é salvo. Não, você é salvo na religião se você fizer votos e cumprir os votos, senão você não é salvo, né? E se você deixar de dar dinheiro na instituição para os pastores, você é um amaldiçoado e os demônios, devoradores demônios, vão lá lhe buscar, né? Vão cobrar o dízimo a você. E você passa a ser um ladrão porque você está roubando a Deus. Isto é uma mentira religiosa. Você, os eleitos, os salvos em Cristo Jesus, somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Amém? Então, eu quero voltar aqui e deixar esse versículo aqui, Gálatas, para deixar aqui para a gente meditar. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 4. Olha só. Vós que vos justificais, eu dou o dízimo, eu participo da Santa Ceia, irmão, isso é uma blasfêmia. Não, meu irmão, o senhor está falando uma heresia. Para ser salvo, você tem que dar o dízimo. Para ser salvo, você tem que fazer votos, tem que ungir com óleo, tem que ser apresentado na criança. Não, para ser salvo, meu irmão Van, que é isso? Você tem que se molhar, tem que ser batizado. E digo mais, fazer uma caravana, sair da sua cidade e ir lá para o Rio Jordão, tomar um banho. Não dá, meu irmão. Essa conversa fiada, chacoalhada, suja, não funciona na vida daqueles que creem na graça de Cristo Jesus. Essa conversa furada, essa conversa minúscula, não funciona. Não mais ela entra na mente dos escolhidos, daqueles que têm a graça de Cristo Jesus. Esse negócio de tomar banho em água, batizar, participar do suquinho, Santa Ceia com pãozinho, fazer voto, jejum e dar dízimo a pastor, isto é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Escuta aqui, para a gente concluir aqui. Você que pensa que é justificado por meio da lei, do teu dízimo, do teu batismo, do teu voto, do teu jejum. Você está
separado de Cristo. Caíste da graça. Quem está falando isso? É o irmão Van ou é Paulo, a igreja de Gálatas? Paulo não poderia falar escândalo. Isso aqui é um escândalo para você religioso. Mas aqui, ó, é bênção para nós. Então, quem escreveu foi Paulo. Você crê nisso aqui? Não. Ah, você vai dar uma porção de jeitinho, vai arrumar isso aqui, vai descontrolar tudo isso aqui, vai arrumar pretexto, arrumar texto para poder desfazer isto aqui. Mas não tem como, meu irmão. Ou a graça de Cristo, ou a lei de Moisés. Ou a condenação pelo que você faz de batismo, de jejum, de voto e outras coisas mais de dízimo, ou você passa a crer unicamente naquele que morreu, ressuscitou e trouxe a graça. Graça na minha e na tua vida. Graça nos isenta de tudo isso. Os benefícios da graça. Próximo estudo. Vou trazer para vocês aqui, ó, o Evangelho da Graça. A graça nos isenta da lei de Moisés. Nos isenta de qualquer sacrifício, de qualquer cerimonialismo da lei. A graça nos isenta. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Fica na graça de Cristo Jesus, né? Busca a graça, creia na graça e permaneça na graça de Cristo Jesus. Se inscreve, deixa teu like ali naquela mãozinha que tem ali, ó, aperta ali, deixa teu like e até o próximo estudo. Nesse que vem não, no próximo estudo, esse vai ser rápido, esse próximo, mas no próximo estudo você não pode perder. Jesus morreu por todo ser humano. Paz de Cristo.